turma! Como vocês estão? Bom, eu espero que todos estejam muito bem e eu estou muito feliz por estar aqui junto com vocês hoje para mais uma aula. Eu sou a professora Marilane Moraes e te convido a embarcar comigo nessa aventura do aprendizado da aula de hoje. Vamos relembrar um pouquinho do que vimos nas aulas passadas? Estamos aprendendo sobre grandezas, não é mesmo? Mas nós vemos só um tipo de grandeza, nós vimos vários tipos. Nós vimos vários, não é verdade? Nós estudamos um pouquinho sobre a grandeza de comprimento. E quando falamos sobre comprimento, nós verificamos que antigamente as pessoas já faziam medições, porém essas medições não eram exatas. E por que elas não eram exatas? Porque eles faziam uso de partes do seu corpo para poder estar medindo. Eles faziam uso do palmo, da polegada, da braçada, também do passo. Vocês lembram disso? Lembram que eu falei para vocês que por conta dessas medidas chamadas não padronizadas, não terem uma medição exata, surgiu-se a necessidade de ter instrumentos de medições padrões. E para isso, começaram a surgir as réguas, as trenas, as fitas métricas e tantos outros instrumentos, que nós chamamos assim de medidas padronizadas. Olha só que interessante. E também vimos algumas unidades de medida. Quando estamos falando lá de comprimento, vocês conseguem se lembrar quais as unidades que nós vimos, as mais usuais? Nós falamos de quê? Nós falamos de centímetros, que tem uma abreviatura, uma sigla. Você consegue se lembrar qual é? Centímetros. Nós usamos quais letrinhas? São duas. Usamos o cm, não é verdade? Centímetros. E quando nós falamos de... Qual é a outra medida? Qual é a outra unidade de comprimento? Quando nós falamos de metro, nós usamos que letrinha? Vocês lembram qual é a sigla para metro? Nós usamos o M, muito bem. Mas nós também usamos para longas distâncias outra unidade de medida que eu falei aqui para vocês. Vocês conseguem se lembrar? É a unidade quilômetro. Muito bem, crianças. Eu tenho certeza que alguém aí de casa acertou. Mas qual é mesmo a abreviatura, a sigla para quilômetro? Vocês conseguem se lembrar? É o km, crianças. Muito bem. Certo. Depois que estudamos medidas de comprimento, começamos a estudar e a rever um pouquinho sobre medida de massa. E quando falamos em massa, temos massa, podemos fazer o peso de massas de objetos, de massa de pessoas, de seres humanos. E vocês lembram qual é o instrumento mais utilizado para essa medida de massa? Eu trouxe até alguns exemplos na nossa aula. Quem consegue lembrar? Muito bem! Se você respondeu balança, eu trouxe para vocês dois exemplos de balança. Vimos uma balança que é muito utilizada na cozinha para preparação de receitas, também uma balança de peso corporal. Mas eu falei para vocês que existem outros exemplos de balança, como aquela que mede, que pesa os bebês lá no seu acompanhamento mensal, não é mesmo? Vamos continuar falando em massa. Quais são as unidades que nós aprendemos na aula anterior sobre medida de massa? Quem é que lembra? Vamos lá, vamos tentar lembrar juntos. Falamos do grama. E quando falamos de grama, nós usamos qual letrinha de abreviatura? Vocês lembram? Nós usamos a letrinha G. Muito bem. Mas não foi só o grama que nós falamos de outra unidade. Você consegue se lembrar qual é a outra unidade? Nós falamos de quilograma. E para quilograma, nós utilizamos qual sigla? Vocês conseguem lembrar qual é a abreviatura para quilograma? Nós usamos o kg. Muito bem, crianças. E vocês conseguem se lembrar qual é a correspondência? Quando falamos de 1 quilograma, quanto nós vamos ter em grama? Você lembra? Você consegue se lembrar? Quanto que vai ter em 1 quilo fazendo a correspondência com grama? Nós vamos ter 1000 gramas. Muito bem, crianças. Vamos avançar. Na nossa última aula, nós estudamos sobre a grandeza de capacidade, que é a quantidade de líquidos, capacidade é a quantidade de líquidos que pode ser posta em um recipiente, não é mesmo? E falando sobre capacidade, nós aprendemos que temos algumas unidades. Uma delas que eu trouxe para vocês foi o litro e a outra foi o mililitro. E para o litro, qual é a letrinha que nós usamos para abreviar o litro?
Nós usamos a letrinha L. Muito bem. E para o mililitro, usamos ml. Agora, eu quero te convidar a exercitar um pouco mais todo esse conhecimento das aulas anteriores. Vamos fazer algumas atividades comigo? Mas eu quero te pedir uma coisa. Se mantenha atento e não deixe de prestar atenção nem um minuto, porque eu te garanto que essa aula vai ser muito legal. Vamos para a atividade comigo. Olha só. Qual o instrumento mais indicado para medir o objeto abaixo? Então, nós temos um objeto aqui embaixo. Qual é o objeto que nós queremos medir? Isso aqui é o quê, crianças? Eu tenho certeza que vocês conhecem. Estamos falando de uma fruta. Que fruta é essa? Uma melancia. Muito bem. Se nós queremos medir a melancia, qual seria o instrumento mais indicado? O instrumento mais indicado seria uma balança? O instrumento mais indicado para medir a melancia seria um copo de medidas? O instrumento mais utilizado mais indicado seria uma régua? E aí, crianças, o que vocês acham? Nós temos uma melancia e nós precisamos medir essa melancia. O que nós iríamos usar? Estamos falando aqui de que tipo de capacidade? Vocês conseguem lembrar? Estamos falando de capacidade de massa. E quando eu quero saber a massa de algo, eu preciso fazer o uso de que instrumento? De uma régua? Um copo de medidas ou uma balança? Muito bem, se você aí de casa respondeu que iríamos fazer o uso de uma balança. Então, vamos responder a nossa atividade? Então, o instrumento mais indicado seria uma balança. Parabéns para quem estava atento e acertou. Mas vamos prosseguir? Vamos exercitar um pouquinho mais os nossos conhecimentos? Vamos para a próxima questão. Agora, preencha a tabela relacionando cada objeto à sua grandeza. Antes de irmos para a tabela, eu quero te lembrar que nós estudamos sobre a grandeza de comprimento, nós estudamos sobre a grandeza de massa e sobre a grandeza de capacidade. Então, são essas três palavrinhas que nós vamos utilizar para responder essa tabela dessa questão. Combinado, crianças? Então, vamos analisar juntos comigo. Olha só, aqui nessa primeira coluna nós temos os objetos e na próxima o tipo de grandeza. O café. Nós fazemos a medição, nós usamos que grandeza para medir o café? Será uma grandeza de comprimento, de massa ou de capacidade? Vamos lá? É uma grandeza de massa. Então, o café, ele vai ser vendido ou em grama ou em quilograma, não é verdade? Vamos prosseguir juntos. A corda. Qual a grandeza que está relacionada à corda? Será que a corda ela é uma grandeza de massa? Ela é uma grandeza de capacidade ou uma grandeza de comprimento? Vamos lá? Eu tenho certeza que você já respondeu aí de casa e você acertou se a sua resposta foi uma grandeza de comprimento. Muito bem. Prosseguindo, temos o refrigerante. E o refrigerante está relacionado à grandeza de... Vamos lá, o refrigerante é um líquido, não é mesmo, crianças? Então, ele é uma grandeza de capacidade. Muito bem. E o leite? O leite é líquido ou não? Vocês conseguem se lembrar? Sim, o leite também é líquido. E quando estamos falando de líquido, estamos falando de grandeza de capacidade novamente. Avançando. E o açúcar, crianças?
Qual será a grandeza que está relacionada ao açúcar? O que vocês acham? O açúcar ele é vendido em litro, ele é vendido em grama, em quilograma, ele é vendido de que forma? Em centímetros? O que vocês acham? Ele é vendido em grama ou em quilograma? Então, é uma medida de, é uma grandeza de massa. E para finalizar a nossa tabela, nós temos aqui a fita. E quando vamos comprar, por exemplo, a fita, nós fazemos esse pedido de compra de que forma? Qual a capacidade, qual a grandeza, o tipo de grandeza que nós utilizamos aqui? Vamos relacionar a fita a quê? A capacidade, a massa ou a comprimento? Nós compramos ela por comprimento. Muito bem. Vamos prosseguir. Agora vamos para a nossa terceira questão. Vamos exercitar mais um pouco. Depois da aula Medidas, Joaquim ficou curioso e quis saber quantas jarras de 500 ml enchem uma garrafa de 1 litro. O que você acha? E agora eu quero saber o que você acha. Mas para isso, eu trouxe aqui para vocês o exemplo. Eu tenho aqui um recipiente com 1 litro, certo? E eu tenho 2 recipientes. Nesse recipiente aqui, olha só, eu tenho 500 ml, 500 mililitros, tá certo? E tenho esse outro recipiente que é onde eu vou despejar a água. Agora eu quero saber de vocês, quantas jarras será que serão necessárias para encher 1 litro? Vamos ver? Aqui eu trouxe para vocês uma garrafa cheia já. Aqui nós temos uma capacidade de 1 litro. Vamos ver quantos copinhos desse de 500 mililitros ela vai encher? Vamos ver juntos? Olha só. Vamos enchendo até chegar na indicação de 500 ml. Tá certo, criança? Isso aqui é um copo de medida. E ele é muito interessante. Olha só, chegamos a 500 ml e eu vou despejar a água no nosso outro recipiente. Olha só. Vamos ver, então, se encherá mais uma vez 500 ml. Olha só, crianças, a nossa experiência deu muito certo. E agora eu te pergunto para que a gente possa responder. 1 litro, para 1 litro, quantos copos de medida, no nosso exemplo, serão necessários? Nós enchemos quantos copos de medidas desse que se refere a 500 ml? 2 copos, muito bem. Então, nós acabamos de verificar que 1 litro, para encher 1 litro, nós precisaríamos de 2 copos de medida, ou como a nossa situação trouxe, 2 jarras contendo 500 ml. Muito bem. Agora, vamos avançar para a nossa próxima atividade? Vamos lá. Como posso medir a distância da cidade de Rio Branco até Chapuri? Eu posso medir essa distância em centímetros, em metros, em quilômetros e por quê? Olha só, eu trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho juntos. A trena, a régua e o metro. Quando nós falamos de medir longas distâncias, nós estamos falando em quê? Nós estamos falando em quilômetros, não é mesmo? E para medir quilômetros, será que nós conseguimos medir em centímetros, como aparece aqui na régua? Não! Será que nós conseguimos medir com metro? Olha a fita métrica que só tem 1 metro, uma longa distância, como de uma cidade a outra? Também não. Então, desses instrumentos, o que consegue medir em maior comprimento é a trena. Então, aqui, nós conseguiríamos medir a distância de que forma? Nós iríamos medir a distância em quilômetros. E a nossa aula chegou ao fim. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. E não se esqueça que para continuar estudando, é só acessar essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças!